A paz do Senhor, Juventude de Cristo, você pediu e a editora Betel atendeu. Está começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Estamos estudando com a nossa revista Conectar Mais Jovem, o tema Espírito Santo presente em todo o tempo. E a lição de hoje é a lição de número 3, que vai tratar do tema O Espírito Santo no Antigo Testamento. Com muita alegria, estamos recebendo nos estúdios da editora Betel os representantes da Juventude de Cristo. Eu estou falando dela, Diaconisa Laiane Carvalho, seja muito bem-vindo, e também ele, representando os rapazes, o obreiro Felipe Pinheiro, seja muito bem-vindo. E olha, gente, estamos recebendo também o comentarista da lição, pastor César Rosa de Melo. Pastor, seja muito bem-vindo. Já quero fazer a primeira pergunta para o senhor. Pastor, como percebemos o Espírito Santo lá no Pentateuco? A paz do Senhor, nação Madureira, a paz do Senhor, Tianinha. Essa pergunta aí sobre o Espírito Santo no Pentateuco, nós já falamos sobre a criação, mas no Pentateuco, nós, conforme registrado na lição, nós falamos sobre a capacitação nos artífices, ou seja, os homens, que Deus deu a eles, através do Espírito, conhecimento para trabalhar em todo o entalhe que houve no tabernáculo, na questão do ouro, da prata. Então, aí nós percebemos o Espírito Santo atuando, capacitando estes homens. Outra questão também que vemos é que esse Espírito Santo, além de trabalhar na criação, ele também vai guiar o povo no deserto, porque como numa questão de tipologia, nós percebemos a coluna de nuvem, a coluna de fogo, uma feita para guiar o povo durante o dia, além de fazer toda a sombra para que o povo pudesse caminhar no deserto. Tem a coluna de fogo à noite, que além de espantar os animais peçonhentos do deserto, podia até mesmo esquentar o povo naquelas noites tão frias. Então, a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento, ela é real e serviu para os propósitos que Deus estabeleceu. Ou seja, em todos os instantes, ali estava o Espírito Santo, fazendo aquilo que Deus determinava para fazer. Obviamente que no Antigo Testamento nós vemos sempre o Espírito de Deus ou o Espírito do Senhor. Muito bem, pastor. E de que maneira o Espírito Santo contribuiu com os livros do Antigo Testamento? Essa pergunta tem a ver com a inspiração da Bíblia. E principalmente quando falamos do cano do Antigo Testamento. Nós temos aí no Antigo Testamento o Pentateuco, os livros proféticos, históricos e até mesmo aqueles que são chamados de sapienciais. Pois bem, sabemos que o Pentateuco, ele foi escrito por Moisés e de uma forma assim grandiosa, porque ali tem os relatos da criação que veio bem antes da existência de Moisés. Então, obviamente, houve uma revelação de Deus nesse sentido. A outra coisa que nos chama a atenção é que o texto sagrado diz que nenhum homem falou do seu próprio conhecimento ou do seu próprio poder, mas todos foram inspirados pelo Espírito Santo. E quando nós vamos ouvir, estudar essa palavra, teofneus, inspiração, ou seja, ela Deus revelando aos seus servos, os profetas, e ao mesmo também, muito deles falaram inspirados pelo Espírito Santo. Os livros sapienciais, sabemos que muitos livros existiam com esse teor, mas apenas aqueles ali foram reconhecidos a inspiração. Ou seja, o Espírito Santo estava ali usando profetas. Por exemplo, quando falamos de livros históricos, vemos duas visões, que é a visão dos reis e a visão sacerdotal, que são crônicas e reis que relatam a mesma história, porém de perspectiva diferente. A questão dos salmos, provérbios, depois os livros proféticos, e muitos deles foram ditos pelos próprios profetas
e foram compilados. Então o Espírito Santo esteve ali a todo instante, soprando as palavras de Deus, revelando o conhecimento de Deus, e aquilo que aprouve Deus revelar ao homem foi colocado num compêndio. Hoje nós temos aí, principalmente no Antigo Testamento, né, esses 39 livros, ok? Então, o Espírito Santo é parte integrante desse processo de inspiração dos livros do Antigo Testamento. Muito bem, sabendo que a Editora Betel disponibiliza para você o PIO, Programa de Incentivo à Leitura, para dar andamento nos estudos da Juventude de Cristo. Estamos recebendo hoje, nos estúdios da Editora Betel, a representante da Juventude de Cristo. E a pergunta vai para ela, representando as moças, Diaconisa Laiane Carvalho, seja muito bem-vinda. O que você trouxe do PIO para essa semana para a gente? A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Pastor César, a paz do Senhor, Felipe. Galera, que alegria nós estarmos conectados mais esta semana juntos para aprendermos uma poderosa lição, uma poderosa porção da Palavra de Deus. O PIO de hoje é Tabernáculo, um local especial. E galera, esse tema está demais, até porque desde o Éden o Senhor tem o interesse de se conectar com o homem. E neste tema de hoje nós vamos aprender um pouco mais quando o Senhor deu a ordem para construir o tabernáculo. Pastor César, a juventude quer saber, diz aí para nós, pastor, como era a atuação do Espírito Santo na vida dos profetas? Pois bem, Laiane, essa pergunta é interessante, porque os profetas eram homens que tinham seus ministérios específicos e que falavam, o coração se enchia da palavra de Deus e falavam, sejam aos sacerdotes, ao povo e ao próprio governante da nação. E, obviamente, esses santos profetas falavam inspirados pelo Espírito de Deus. Quando nós olhamos para Isaías, por exemplo, Isaías profetizou num momento de bastante prosperidade, e Isaías toca em pontos da liturgia judaica, ao mesmo tempo em que fala das profecias relacionadas à própria existência de Lúcifer. Então, quando nós olhamos para Ezequiel e Daniel, são profetas que estiveram no cativeiro, porém um falava para a realeza, o outro falava à beira do rio Quebar. E é interessante quando Ezequiel, por exemplo, vai usar muito isso. E o Espírito do Senhor entrou em mim e me levou ao vale de ossos secos. Jeremias, por exemplo, quando fala do oleiro, ele vai falar que o Espírito do Senhor me levou à casa do oleiro. Então é interessante que o Espírito Santo está atuando na vida dos profetas no intuito de trazer essa mensagem de exortação, de consolo, de edificação ao povo. E todos eles cumpriram o seu papel. Quando nós olhamos para os profetas menores, a tônica de suas mensagens era sobre a injustiça social. Ou seja, Deus ele se interessa pelo bem-estar da nação a ponto de inspirar os seus profetas, aqueles que são os guardadores das suas mensagens, para exortar o povo, levando-os ao caminho do arrependimento. Então, nós precisamos entender que hoje não existe, como no Antigo Testamento, o ministério de profeta. Mas precisamos entender que Deus, sim, através dos dons do seu Espírito, usa pessoas no dom de profecias, através do seu Espírito Santo, para também nos dar uma mensagem de alento, de conforto, mas também uma mensagem de exortação. Porque o maior intuito de Deus é fazer com que nós vivamos em obediência à sua palavra. Então, que Deus abençoe e tenha uma semana abençoada. Uau! Conectou! Lembrando que a Editora Betel está com seu plantão comercial bombando. Você que ainda não adquiriu o livro Subsídio do Trimestre, nós estamos falando sobre Espírito Santo, identidade, caráter e obra. Você poderá adquirir o seu exemplar num desses telefones que está passando na sua tela ou por nossa loja virtual editorabetel.com.br. Gente, tem novidade! Ai meu Deus, ai meu coração! Pois é, estamos trabalhando com uma novidade chamada
Ordem do Farol, uma grande novidade que vai enriquecer os estudos da Palavra de Deus na sua EBD para a Juventude de Cristo. Quer saber mais? Acesse o nosso site editorabetel.com.br e fique por dentro dessa grande novidade que vai dar o que falar. Bem, gente, vamos ficando por aqui e se o Senhor assim nos oportunizar, estaremos de volta na próxima semana com muito mais para você através do Conectados na Lição.